Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma animação simples usando um objeto esférico com o formato aqui de um planeta ardendo em fogo. Eu vou usar a versão 3.1.2, vocês podem usar qualquer versão. Para adicionar o objeto nós vamos criar aqui uma mesh do tipo Icosphere. Vamos aumentar o número de subdivisões aqui nas suas propriedades, vamos deixá-la em 5. Vamos fechar a propriedade e entrar no modo de edição. Eu vou aproximar. Para poder criar uma modificação na superfície do objeto, eu vou usar o botão direito e vou usar o recurso chamado Randomize Vertices. Aproveitando ainda, vou usar novamente o botão direito do mouse e vou usar o recurso Smooth Vertices e vou para a Object Mode. Para dar uma suavização melhor na cena, eu vou utilizar aqui o botão direito, Shade Smooth, e tenho aí o objeto que será o nosso planeta, fazendo a animação que precisamos. Vamos por enquanto ocultar essa Icosphere. Eu vou pedir que vocês venham aqui em Edit, Preferences, e aqui vocês vão clicar em Addons e vão pesquisar lupinha a palavra Images. Vai aparecer aqui um addon que provavelmente pode ser que no seu esteja inativo. Então vocês habilitam ele. E eu vou pedir a vocês que vocês vão lá no seu navegador, pesquisem, eu vou pesquisar aqui no Google Chrome, imagens universo. Vou clicar aqui na opção de imagens, vou ter várias imagens aqui. E a gente pode pesquisar uma imagem que tenha um céu estrelado para poder a gente usar aí no recurso. Nesse exemplo aqui, vou usar essa imagem. Aqui eu vou ver a resolução dela, 1280 por 814, tá boa. Eu vou usar o botão direito e salvar essa imagem. Ela vai ser salva no formato JPG. Salvando a imagem, nós voltamos lá no Blender 3D na área principal. Lembre-se que a gente já ativou o addon, nós vamos vir aqui em cima e vamos adicionar agora o objeto Image com o addon Images as Planes. Desculpe o inglês aí, tá? Ele vai pedir para que a gente busque a imagem que a gente quer usar. Eu vou lá na guia de downloads, onde eu baixei, está aqui a imagem. Vocês podem usar qualquer imagem, tá, pessoal? Seleciono ela, importo. E para poder ver essa imagem, eu preciso mudar a viewport aqui, pois eu estou usando o modo sólido. Então eu vou usar aqui a viewport Material Preview. Vocês vão ver que a imagem vai aparecer no plano. Eu vou usar o S de escala, aumentar, ativar o Move. E com o transformador eu vou encostar o cursor na seta vermelha, que é a coordenada X, pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar a imagem mais para o fundo. Deixá-la aqui mais ou menos nessa posição. Vamos então trazer de volta o nosso objeto, que é a esfera icosaédrica. Vamos olhar essa cena aqui pela vista direita ortográfica, clicando no gizmo, no ícone que tem a letra X. Eu vou selecionar o objeto, vou usar a tecla S para diminuí-lo um pouco. E para a gente ter o acesso da câmera pelo ponto de vista que nós estamos olhando a cena, eu vou habilitar aqui na guia View, na opção Align View, esse comando aqui que é o Align Active Camera to View. Vocês podem usar o atalho Ctrl Alt 0 se vocês tiverem o 0 daquele teclado numérico que fica aí à direita. Caso não tenha, vocês vêm aqui, acionam e vocês conseguem colocar a imagem olhando para a cena como se vocês estivessem olhando de frente. Agora com a câmera ativa, eu vou selecioná-la aqui na Outliner e vou selecionar o ícone que representa o Object Data da câmera. É um ícone de cor verde. Aqui nós vamos mudar o tipo de lente de perspectiva para o modo ortográfico. Vamos então usar uma escala aqui ortográfica, diminuindo o valor para aproximar e a gente consegue colocar a lente da câmera enquadrando toda a cena aqui onde eu tenho no fundo o chão de estrela. Vou afastar um pouquinho só.
E aqui está ótimo para a gente começar a fazer o efeito que precisamos. Vamos então aplicar a textura, que vai ser através de nodes, nesse objeto. E depois vamos criar a animação que pretendemos. Então, para poder criar a textura, eu vou aumentar esse painel de baixo e transformá-lo num painel aqui, que é o Shader Editor. Eu vou desabilitar a barra que vem visível aqui à direita, usando a tecla N. E vou selecionar a esfera. Com ela selecionada, eu vou adicionar um material. Vai aparecer aqui o material inicial, eu vou com o botão esquerdo e vou usar o X para desabilitá-lo. Vamos adicionar um outro shader para fazer o efeito que precisamos. Então vamos vir aqui, selecionar um node shader do tipo Emission. Vamos conectá-lo para dar o material aqui na saída e vamos gerar uma força aqui de 2.3. Para ver o efeito do Emission aqui na área, nós vamos habilitar na guia Render a opção Bloom. Vocês vão ver que surge uma névoa bem em volta do nosso objeto com material de emissão. Para gerar o efeito do nosso planeta em forma de lava, nós vamos adicionar inicialmente uma textura aqui do tipo Noise. Vamos ajustar aqui a escala dela para 5.9. Os detalhes vamos deixá-la aqui em 15.4. A distorção vamos deixar em 1.5. Vamos ligar a saída Factor do Noise Texture e conectá-la à entrada Color do Emission. Aqui vocês vão ver que surge um efeito interessante na superfície. Para gerar aí o nosso objeto em forma de lava, nós vamos adicionar agora um node do tipo Converter. Vamos usar aqui o de matemática. Vamos conectá-lo aqui entre o Noise Texture e Emission. Vamos mudar essa opção aqui de Add para Multiply. Vamos adicionar um novo node, Conversão. Nesse caso, nós vamos usar o Blackbody. Vamos conectá-lo aqui. Vai ficar com essa coloração, não se preocupe. Nós vamos adicionar o último node. Vamos usar aqui um node de Color de saturação. Vamos conectá-lo aqui, ó, antes do Emission. Agora nós vamos aumentar esse Multiply aqui usando 3980. Vamos então adicionar mais alguns nodes de conversão. Vou usar o Matte novamente. Vou deixá-lo aqui na condição Add. E vou conectar a saída do Noise Texture com esse node. Eu vou precisar fazer uma cópia desse node. Então eu seleciono ele, Shift D. Trago o node para cá, para esse canto, para facilitar aqui a nossa visualização. Vou ligar a saída de valor dele na primeira entrada de valor desse segundo Add que aparece aqui. E nós vamos alterar ele de Add para o modo Power. E vamos conectar o valor dele com a entrada Strength do node Emission. No caso do exponente, eu estou usando aqui 0.5, eu vou aumentá-lo aqui para 26.6. E eu dou um efeito aqui de lava junto ao planeta. Para poder melhorar um pouquinho, diminuindo essa intensidade aqui, eu venho no primeiro node, vou diminuir aqui para 0.46 e vou dar o Enter. Ele escurece um pouco. Pronto, então já criei aqui o objeto que vai ser o nosso planeta. Vamos baixar esse painel aqui para baixo. E vamos gerar nesse objeto uma animação usando na guia aqui de baixo o painel Timeline. Para poder criar uma animação no objeto, eu vou usar o eixo Z como referência. Então, aqui no frame 1 eu vou selecionar na Timeline, vou vir com o objeto aqui nessa posição, vou usar o cursor e vou utilizar a tecla I, Location e Rotation. Eu gero uma chave de animação do objeto nessa posição. Vou selecionar o último frame aqui da timeline, pois eu tenho uma timeline aqui disponível inicialmente com 250 frames. Posso aumentar ou diminuir se quiser, mas vou mantê-la aqui nessa quantidade. Então, nesse último frame, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a chave de rotação, R, Z, e vou movimentar o mouse de leve no sentido
contrário, como se fosse para cima, para dar um giro, como se fosse um giro horário no objeto. E aqui eu vou clicar o botão esquerdo para fixar a nova posição. E agora, com o cursor na área, vou usar novamente o atalho I e vou usar a segunda chave. Veja que foi gerada a segunda chave aqui no frame 250. Com as duas chaves geradas, eu vou voltar a animação do zero, dando play. Vocês vão ver um objeto como se estivesse se movimentando. Só que ele começa lento, aumenta a velocidade e diminui. Então, para poder corrigir isso, eu vou parar a animação, vou usar o cursor no painel Timeline e vou clicar o atalho T. Eu abro o menu chamado Set Keyframe Interpolation. Nós vamos usar essa opção Interpolation aqui linear. Agora, se eu usar o Player, vocês vão ver que a velocidade vai ser linear aí junto ao objeto. Eu vou aumentar um pouquinho a nossa área e vamos criar na composição da área um efeito aqui para dar algo legal nesse efeito das lavas que estão saindo desse planeta aqui. Então nós vamos utilizar o recurso usando o modo Compositor. Eu vou antes, com o cursor na janela de cima, renderizar a cena clicando em F12. É assim que o objeto vai ser renderizado. E agora a gente pode habilitar o Use Nodes aqui e vai aparecer a renderização aqui, tá vendo? Só que nós vamos fazer um efeito interessante aqui de composição. Nós vamos usar esse Composite nesse ponto. E para ver como vai ficar antes, nós vamos adicionar um node de saída do tipo Veer. Vamos deixá-lo aqui. E para gerar o efeito que eu preciso, eu vou adicionar um node Filter do tipo Glare. Vou conectá-lo aqui entre o Render Layer e o Composite, clicando no botão esquerdo. E vou habilitar a saída dele aqui para esse segundo node de saída aqui chamado Veer. Para habilitar a visão aqui da nossa cena, eu vou clicar aqui em cima na opção chamada Backdrop. Veja que ele traz o vídeo para cá dando o efeito. Eu vou diminuir para vocês verem como ficou usando o scroll do mouse. Veja que ele fica com esse efeito aqui estranho. Então nós vamos alterar alguns parâmetros aqui. Eu vou diminuir o fade aqui para o valor mínimo, que é 0,75. Vamos mudar esse número aqui, dando mais pontas no efeito luminoso. E vamos deixar esse threshold aqui com 12 para diminuir. Agora, se vocês quiserem ver a renderização, veja como dá um efeito legal aqui no objeto. Se eu quiser fazer a animação de renderização do processo, eu vou voltar essa guia aqui para o modo Timeline. Posso baixar aqui o painel. E para poder gerar a animação, antes eu vou salvar o projeto, vindo aqui em File. Colocar o nome aqui de Planeta Plasma. E vou usar o Save As para salvar o projeto antes. Agora eu posso gerar a renderização. Então aqui eu venho em Render, defino o IV, vou mudar a qualidade aqui para 32, vou clicar em Output e vou definir o tamanho do vídeo que eu quero criar para gerar o efeito. Eu vou deixá-lo aqui 1280 por 720, mas vou utilizar aqui 80%. Quando eu der uma renderização de imagem aqui, vocês vão ver que eu vou criar uma tela desse tamanho que aparece aqui, ó, pessoal. E para poder gerar o meu vídeo, eu vou vir aqui embaixo, na guia Output, em TMP, eu vou dar um nome aqui, posso colocar aqui efeito solar, vou definir a pasta onde eu quero salvar o render do vídeo e vou definir o formato de vídeo que eu quero criar aí na animação. Então eu uso aqui o AVI JPEG, pois eu vou criar um vídeo sem som, e aqui eu coloco a função RGB ativa e a qualidade em 100%. Feito o procedimento, eu vou vir aqui em cima, na opção de renderização, eu vou usar o Render Animation. Eu posso também usar o atalho Ctrl mais F12. Ele começa a gerar o quadro a quadro da animação. Como vocês podem ver aqui na timeline, a animação está ocorrendo. Demora um pouquinho. Quando chegar aqui no frame 250, eu volto para mostrar a vocês como ficou o vídeo. Eu vou pausar aqui. Voltando ao vídeo, pessoal, percebo que eu já estou chegando aqui no último frame. Demorou um pouquinho porque o adaptador gráfico dessa máquina aqui é muito fraco. E agora, para ver o resultado do vídeo com os efeitos, a gente vem aqui na guia Render
Via Animation, temos aí o nosso vídeo com o efeito do nosso planeta, com um efeito solar aqui interessante nele, né? Então é isso aí. Fica a dica, bom proveito e explorem esse recurso para fazer algo interessante aí junto aos projetos.